Se o Senhor te prometeu, Ele é fiel para restituir. Ele é fiel para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi arrancado, Deus está dizendo para você: eu sou Deus de restituição. Eu sou Deus de restituição. Eu sou Deus de restituição. Deus está aqui nessa noite para dizer para você: tudo que foi perdido, tudo que foi arrancado das suas mãos, tudo que foi tirado por injustiça, Deus está dizendo: sou eu, Deus, que restitui nessa noite. Aleluia! Deus está aqui falando para você no seu ouvido nessa noite: sou eu, o Deus de restituição. Você não está entendendo? Deus está falando que vai trazer de volta tudo que foi tirado. Aleluia! Ah, Senhor, mas foi eu que errei, Deus, foi eu que falhei. Deus está dizendo para você assim: não importa, eu vou restituir, porque eu sou o Senhor da restituição. Aleluia! Deus está falando para você. Muitas das vezes a gente vem para o culto de domingo e a gente fala assim: ah, Deus, o culto de domingo é o culto da família. Deus, culto de domingo é o culto da família, é verdade. Mas o nosso Deus opera no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado. Deus não tem dia, qualquer dia Ele opera na minha vida e na sua vida. Então glorifica Ele nessa noite. Fala: Deus, eu vim buscar a minha restituição. Não importa o que está acontecendo, não importa o que está falando, eu vim buscar a minha restituição no Senhor. Mas foi você que perdeu, foi. Mas Deus está dizendo para você: eu te amo e eu vou restituir, porque eu sou Deus. Aleluia. Sucedeu, pois, 1 Samuel capítulo 30, sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Aziclaque, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclaque, e tinham ferido a Ziclaque, e tinham posto fogo, e levaram cativas as suas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Gesita, e Abigail, a mulher de Nabal o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou, buscou ajuda no Senhor seu Deus. Aleluia. Todavia Davi se esforçou, buscou ajuda no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Ameleque: traz-me, peço-te aqui agora, traga-me a veste sacerdotal. E ele trouxe. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-los-ei? E o Senhor lhes disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Preste atenção que Deus não está falando assim: algumas coisas, Davi, eu vou restituir. Está falando assim: vou restituir tudo. Se eu fosse você, eu voava. Só você sabe o que você já perdeu. Só você sabe a importância das suas perdas. E Deus está falando para você que Ele vai restituir. Você está ainda viajando no que será. Não, Deus está afirmando para você: e tudo eu vou restituir. Deus não mente, Deus é o Deus de promessas, Ele é o Deus da restituição. Ele está dizendo para mim e para você: se levaram embora com injustiça, eu, o Senhor, mandarei o meu exército ir lá ao encontro e buscar tudo aquilo que é seu, e vou restituir. Aleluia.
Deus não está falando para estranhos. Deus está falando para mim e para você, filhos. Está entendendo, minha irmã? Você? Deus está falando sobre restituição, sobre mudança, sobre um tempo novo, sobre uma nova história. Eu olho para a irmã e eu vejo o teu coração ferido, machucado, mas o meu Deus diz assim: fala com ela que eu estou preparando coisas novas. Deus está escrevendo a sua história novamente. O Senhor está enxugando as suas lágrimas nessa noite, dizendo para você: tu és minha e eu, Senhor, sou teu. Tu não estás sozinha nessa caminhada. Está entendendo, filha? Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: Ele é o Senhor, amigo da sua vida. Aleluia. Deus fala domingo também, crente. Deus usa os seus filhos no domingo. Deus vai fazer você falar língua estranha no domingo. Deus vai batizar você no Espírito Santo no domingo também. Não tenha vergonha, em nome de Jesus. Não sai daqui como você entrou. É noite de restituição. Lembra quando você falava em língua estranha? Lembra quando você dava uns glórias dentro da igreja que todo mundo assustava? Hoje você não consegue mais. Deus está falando de restituição. Lembra aquela unção que você carregava, aquele desejo de pregar a palavra do Senhor? Deus está falando sobre restituição. Lembra quando você orava de madrugada, falava com Deus, Deus te respondia? Deus está falando sobre restituição. Deus está falando: vou eu refazer a sua história, vou eu trazer de volta aquele tempo que você me buscava, que você caminhava comigo, que você ouvia a minha voz. Aleluia. Deus está aqui. Diante desse texto que nós estamos vendo nessa noite, é interessante o contexto antes. Davi estava fugindo de Saul. Onde Davi chegava, Saul tentava pegar Davi e o Senhor tirava Davi do lugar. Deus protegia Davi. Só que chegou uma hora que Davi não estava aguentando mais, estava angustiado. Saul achava, Davi se escondia, Saul achava. E Davi agora não aguenta mais, porque Davi não está sozinho. Ele tem, só de homens são 600. Fora as mulheres e os filhos. Como é que você vai esconder esse tanto de gente? Por quanto tempo? E diz a Bíblia que Davi, angustiado, no momento de desespero, ele vai procurar ajuda nos filisteus. Pensa só, você procurar ajuda do inimigo, sendo que o rei Saul, que era do seu povo, está te perseguindo, está tirando a sua paz. Quantas vezes nós estamos em ambientes que era para a gente ser abraçado, era para ser cuidado, e nós somos feridos. Quantas vezes você não quer nem voltar para casa no culto como esse, você assiste o culto à vontade de ficar aqui a semana toda, porque se você voltar para cá, chegar lá, alguém vai machucar você, alguém vai te ferir com a palavra, mas você é crente. E aí você sai do culto como esse, falando língua estranha, recebeu a presença do Senhor, glória a Deus, aleluia. Quando você se lembra que você vai chegar no portão da sua casa e alguém já vai gritar de lá, falando alguma coisa para te ferir, é triste. E você fica desequilibrado, acaba perdendo o equilíbrio. E é o que acontece com Davi. Davi era humano, irmãos. Nós precisamos entender que ninguém fica 24 horas em espírito, não. Você é humano, vai ter uma hora que você vai sentir a dor, vai sentir os ferimentos, as palavras que te ferem, as acusações. E se o Senhor não estiver na sua vida, você vai fazer coisas que você não pensava em fazer. Davi nunca imaginou, nunca planejou pegar ele, as suas mulheres e os seus homens, entregar, colocar na mão dos inimigos. Não, irmãos, foi o desespero, o desejo de consertar uma situação, de proteger a sua família. E a Bíblia diz que Davi agora ele procura o rei Aquis, e se apresenta ao rei e fala: olha, a situação é essa, Saul não me dá paz. Ele fala: não, fica tranquilo, fica aí, vou deixar você ficar aí. E os dias foram se passando, Davi foi ele mostrando para o rei quem ele era. O rei gostou de Davi, e o rei falou: Davi, eu vou te dar uma terra para você ficar com você, seus homens e seu povo. E aí eu começo a pregar, quando Davi chega em Ziclac. Davi e os seus homens estão ali em Ziclac. O rei inimigo, Aquis, deu abrigo para Davi, enquanto que Saul perseguia Davi. E o tempo foi se passando, Davi foi conquistando o rei. O rei foi tendo respeito por Davi. E agora o rei entende: não vou dar essa terra para você, Davi, para você ficar com o seu povo. E agora o rei ordena uma guerra contra Saul.
Olha o desespero de Davi. Se Deus não intervém, o diabo ia destruir o ministério de Davi. Porque Deus colocou Davi como rei de Israel. Davi já estava ungido pelo Senhor. E agora a situação, a confusão toda que foi gerada, vai fazer com que Davi se ofereça para lutar contra Israel. Olha só o que o inimigo faz quando nós tomamos as nossas decisões baseadas em emoção. O rei não convidou Davi. Davi se ofereceu, falou assim: olha, rei, eu preciso ser grato ao Senhor. O Senhor me deu um abrigo para mim, para minha família e meus soldados. Qualquer inimigo que se levantar contra ti, eu vou junto, eu e os meus soldados. O rei que foi levantado por Deus, irmãos, devido a uma situação de perseguição, perdeu o controle. Ele era humano como você e eu. Ele agora se coloca na posição para lutar contra Israel. Esse era o plano do diabo. Mas aí vem Deus para mudar a história. Tudo aquilo que foi tramado contra você, contra o seu ministério, contra a sua chamada, no escondido, no oculto, você não viu, mas Deus viu. Você não ouviu, mas Ele ouviu. Está entendendo? Tem coisas que às vezes você perde, você tem algumas perdas, e você fica perguntando a Deus por que você teve aquela perda. Você não ouve coisas que Deus ouve sobre você. Você fica assim: mas por que está acontecendo isso? Porque você não ouve coisas que Deus ouve sobre você. Aí Deus vai e afasta aquela situação de você. Você fica assim: Senhor, por que o Senhor tirou? Deus está te dando um livramento, você não está entendendo. Vai, Davi. Davi se apresenta ao rei. E o rei fala: tá bom, Davi, você vai comigo a fazer minha segurança. E tudo pronto para Davi caminhar. Aí agora chega os soldados daquele rei e fala assim: olha, você não vai levar esse homem não. Por quê? Porque a gente ouviu falar que ele já matou mais que Saul. Como assim? Ele matou mais que Saul. E a grande guerra de Saul foi quando ele ouviu as mulheres cantando. Davi matou mais que Saul. Saul entrou em desespero lá atrás e começou a perseguir. Ali nasceu a inveja de Saul por Davi. Ali começou a perseguição, porque Saul viu que ele tinha o trono, mas não tinha unção. Muitas das vezes as pessoas têm o trono, mas não tem unção que você carrega. Aí você vai ser perseguido, porque Deus colocou sobre você, Deus confiou sobre você uma unção que ninguém pode tirar. Então entenda isso: muitas das vezes a perseguição não é por sua causa, é por aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Esse era o desespero de Saul, porque ele olhava para Davi e era um menino. Ele tem tudo que eu queria, mas Deus escolheu ele. Está entendendo? Ela tem tudo que eu queria ter, pastor Tom. Tudo que ela quer, eu queria para mim. E Deus escolheu ela. Saul entrava em desespero. Davi era tão de Deus, irmãos, que por vezes o Senhor colocou Saul na mão dele para ele matar Saul. E Saul perseguindo ele para matar ele. Ele olhava para o pastor e falava assim: não posso fazer isso não. Eu vou honrar ele. Se ele não me honra, eu vou honrar ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Cada um dá o que tem. Está entendendo? Quem tem amor para dar, dá amor. Quem tem paz para dar, dá paz, pastor Tom. Quem tem ódio para dar, vai dar ódio. Quem tem falsidade para dar, vai dar falsidade. Quem tem traição para dar, vai dar traição. Mas quem tem fidelidade, amor, esperança, vai dar amor, esperança e fidelidade. É isso que Deus está procurando em nós. Deus não está procurando o melhor. Deus está procurando aquele que se coloca à disposição do reino dele. E Davi era este. Aleluia. E agora Davi vai, aqueles homens fazem uma reunião, e a ordem para Davi é: Davi volta para Ziclac. Davi já tinha pegado seus 600 homens, estava preparado para ir para a guerra. E ele recebe a ordem: agora você volta. E aqui nós começamos o capítulo 30. Vou ser bem rápido por causa dos horários, irmãos. Diz a Bíblia agora que quando Davi chega com seus homens em Ziclac, Davi saiu por sua conta própria. Deus não mandou Davi ir para a guerra com ninguém. Davi foi ser grato. Existem momentos na nossa vida para você ser grato. Tem gente que é grato o tempo todo, fora de tempo, coloca a sua família em risco. Foi o que Davi fez. Ele foi ser grato, pastor Patrícia, num tempo errado, colocou a família dele em risco, saiu de casa e deixou a casa dele vazia. Quando ele voltou, o inimigo
Eu não sei se você entendeu o que Deus está falando para você. Não adianta você orar para todo mundo, você não orar para sua família, não. Não adianta você ficar visitando um crente de manhã, de tarde, de noite, e você não faz o mesmo com a sua família. Não adianta você deixar sua casa sem vigilância, e o inimigo vai para a casa de um, ora com um outro, com dois, com três, com quatro, busca, sobe monte, desce monte com a família dos outros, e no centro tem um monte de gente sendo salva. E a sua casa, como está? Quem está protegendo o seu lar? Davi deixou a sua casa para o inimigo entrar. Isso é sério, irmãos. Se a gente deixar o infeliz entrar, ele já entra. Imagina se a gente não deixar, ele já entra, né? Imagina se você deixar a porta aberta, ele mete o pé, irmãos. Quando Davi chega com seus 600 homens, meu Deus, frustração, decepção, ao chegar, Leizinha, e ver tudo destruído, fogo, queimaram tudo, levaram tudo que eles tinham, tudo que eles tinham planejado, juntado, durante o longo dos anos, conquistados, animais, bens materiais, os bens materiais botaram fogo em tudo, e agora eles chegam, o homem que saiu de casa com seu exército, para poder lutar por um outro exército, ele percebe que ele deixou a sua casa vazia, e o inimigo entrou e fez uma ruaça. Imagine Davi, o semblante de Davi. Davi era o rei daquele povo, era referência para eles. Eles foram com Davi porque eles confiavam em Davi. Existem pessoas que têm você como referência, caminham com você porque confiam em você, sabe que você é de Deus. Se você desistir, eles desistem também. Se você parar, eles param também. Se você voltar atrás, eles voltam também, porque você é referência para eles. E muitas das vezes o inimigo tenta colocar na nossa cabeça que você não é referência para ninguém, você não serve de exemplo. É mentira do diabo, ele é mentiroso. Tem pessoas que olham você, tem você como referência, você nem sabe. Você não tem nem noção onde a sua voz chega. E agora, diante daquela situação, os homens de Davi começam a olhar para Davi, porque a gente é assim, quando tem um problema que atinge todo mundo, o que a gente faz? A gente procura o que, irmãos? A gente procura um culpado. Eles olharam um para o outro assim, pastor Pátria falou assim: alguém tem culpa disso aí? Quem que eles foram culpar, irmãos? Aquele que eles tinham como referência. É diferente na sua vida e na minha vida? Quando acontece alguma coisa de ruim na nossa família, quem que eles culpam? Sempre os crentes. Não é, irmã? Sempre os crentes. É a crentinha, foi ela, pode ter certeza que foi ela. É ele mesmo, que o negócio dele, tudo ele é orar, esperar Deus agir. É assim, irmãos. É a nossa vida. E agora os homens que eram soldados de Davi, amigos de Davi, se viram contra ele. E eles começam agora a planejar: vamos apedrejar Davi. O que ia resolver, irmãos? Apedrejar Davi? Nada. Ia mudar o quê? Nada. Ia trazer a família de volta? Não, irmãos. As nossas ações no meio do desespero precisam ser ações direcionadas para Deus, para mudar a situação, não para piorar a situação. Se eles matam Davi, a coisa ia ser muito pior para eles. Aí agora vem Deus. No momento de desespero, Davi rasga as suas vestes. Davi está dizendo para Deus: Senhor, eu me arrependo de ter ido sem consultar o Senhor. Eu me arrependo de ter ido sem conversar com o Senhor. Quantas decisões nós tomamos dessa forma, por emoção, sem consultar a Deus? A sua mãe, você que é filho, sua mãe fala para você não ir, você vai. Seu pai fala para você não fazer, você faz. Olha, minha filha, eu não namoro com esse rapaz não. Mãe, você não sabe de nada não. Eu não sei nem porque que Deus está falando isso. Eu sei o que eu faço da minha vida. Eu já tenho 22 anos, tenho 18. Aí a esposa fala com o marido: meu filho, não faz isso não. Vamos esperar mais um pouquinho. Ele vai lá e faz. Porque eu sou sacerdote da casa, então eu tenho que fazer, do meu jeito. Aí vai todo mundo pro buraco. Junto com ele, com o sacerdote, que decidiu fazer o que ele queria. E tem também a irmã, né? Não podia deixar, né, irmãos?
Tem a irmã, vai lá e compra. Maria, minha filha, segura um pouquinho, o cartão já está cheio. Ela fala, não, vou encher só mais um pouquinho. Decisões que nós tomamos por emoção geram problema dentro da nossa família. A escolha de Davi, a decisão de Davi, pastor Tom, de ir servir o exército do inimigo, deixou a casa dele vazia. E o inimigo entrou e levou tudo que ele tinha de valor. Isso muitas das vezes acontece na nossa vida. A gente deixa a porta aberta, o inimigo entra e leva embora. Diz a Bíblia que Davi agora ele rasga suas vestes diante do Senhor, se prostra, pega uma veste sacerdotal e agora ele vai falar com Deus. Ele vai fazer o que ele não fez. Ele entende uma coisa: eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi antes. Agora eu vou dobrar o meu joelho e vou falar com Deus. Eu aprendo uma coisa que Davi, o texto diz que Davi consultou a Deus. Senhor, eu posso ir? Eu vou alcançar eles? Só que Davi faz uma coisa que muitas vezes a gente não faz. Davi conversa com Deus, consulta a Deus, pergunta a Deus, e ele espera a resposta. Por que muitos de nós se frustram no meio da caminhada? Porque a gente pergunta a Deus como vai ser, se vai dar certo, mas a gente não espera a resposta. Eu me recordo, eu sempre lembro disso, pastor. Uma irmã me ligou na sexta-feira, falou assim: pastor, meu filho, me ajuda em oração. Eu ajudo, minha filha, eu estou querendo ir para os Estados Unidos na sexta-feira. Eu vou morar, irmã. Eu falei assim: deve ir daqui uns 3 meses, né? Quando chegou na segunda, eu falei: fala, minha filha, eu estou presa. Você está presa aonde, irmã? Nos Estados Unidos. Eu, mas você não pediu para orar, irmã? Ela não, ou seja, a oração nem chegou no céu. A oração nem chegou no céu, irmãos. Ela já estava indo. É isso que a gente faz. A gente conversa com Deus, irmã Larizinha. A gente ora ao Senhor, dobra o joelho. Aí quando Deus fala assim: agora eu vou falar, você levanta e sai correndo. E quer que Deus resolva a coisa. Não, irmãos. Sabedoria. Se você consultou a Deus e Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono de tudo que leva o seu nome, entenda, aguarde a resposta dEle. O processo é doloroso, mas aguarde a resposta, porque Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Vai, Davi, espera. Davi esperou. E quando ele esperou, irmãos, ele ouviu o que ele mais queria. Imagina só os homens de Davi olhando para Davi, e ele vai e consulta a Deus. Se Deus fala com ele que não, meu Deus do céu, misericórdia, o sangue de Jesus, era prova. Mas o Senhor fala com Davi: Davi, você vai alcançar eles, e eu, Senhor teu Deus, vou restituir tudo que foi tirado. Davi agora não tem mais emoção. Davi agora ele tem uma palavra profética do próprio Deus, pastora Patrícia. Ele sabe que essa palavra define tudo que ele precisa, Laizinha. O Senhor está dizendo assim: eu vou restituir. Você tem uma palavra do Senhor sobre a sua vida, então viva isso em nome de Jesus. Quem estava falando para Davi não era um amigo, não era um estranho, não, era o próprio Senhor falando: Davi, eu vou restituir na sua vida, eu vou restituir na vida dos seus homens, eu vou restituir. E tem uma coisa, Davi, eles não vão tocar em nenhuma das mulheres. Deus estava dizendo assim: eu sou o Deus que te protege, eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que vou te dar agora uma direção. Davi já tinha uma palavra, só que ele não sabia onde aqueles homens estavam com as suas famílias. Diz o texto que Davi pega o exército e fala assim: agora vamos atrás de tudo que é nosso. Por que, Davi? Porque Deus falou que vai trazer tudo de volta. Aí imagina a cara dos homens, pastor Tom. Viu o que aqui Davi falou? Vi. Ele falou que Deus vai trazer nossa família de volta. Então nós vamos agora, com alegria, com ímpeto, porque nós temos uma palavra do Deus vivo. Não é uma palavra de qualquer um, não, missionário, é a palavra de Deus que estava sendo liberada sobre eles. Eu vou restituir, vou trazer tudo de volta. Davi sai com seus homens agora, e no meio do caminho, alguns dos homens cansam.
Quando eles olham para um lado, tem um homem lá que era um dos inimigos que entrou em Ziclac, tocou fogo lá. E um soldado de Davi fala assim: quem é você? Ele fala assim: eu sou do exército, eu trabalhei para o exército dos amalequitas. Aí ele foi e falou assim: olha o que, é que o diabo faz, olha o que, é que Deus faz o diabo fazer, irmãos. Mas o que está acontecendo com você? Ele estava ruim, quase morrendo. Quase morrendo. Ele fala assim: olha, o negócio é o seguinte. A gente entrou em várias cidades. Só que teve uma delas que a gente entrou lá e colocou fogo. Era exatamente a cidade de Ziclac. Aí Davi olhou para o inimigo. Se Davi fosse levado por emoção, o que Davi ia fazer? Então mata esse infeliz. Não, irmãos. Davi teve um discernimento ali, pastora Patrícia. Deus já tinha liberado para ele, pastor, uma palavra profética, que ia restituir tudo, mas ele precisava de uma direção. Deus não vai falar com você algo e não vai te dar uma direção. Está entendendo? Quando Deus ele te faz uma promessa, Ele diz para você: eu vou fazer. Deus irá te dar uma direção, porque Deus não é doido. Deus não é um irresponsável. Deus não é um Deus menino, não. Ele vai te liberar uma palavra profética e logo a seguir Ele vai te dar uma direção. E agora Davi fala com aqueles homens dele, fala assim: alimenta ele bem, alimenta o inimigo. E você, às vezes, você fica assim: aquela minha vizinha, quando Deus me abençoar, vai abençoar ela em nome de Jesus. Vai abençoar ela em nome de Jesus. Vai abençoar ele em nome de Jesus, porque você é crente. Não faz vergonha no céu não, irmãos. Por mais que ela te persegue, por mais que ela te faça mal, em nome de Jesus, quando o Senhor abençoar a sua casa, restituir na sua vida, você vai abençoar aqueles que se levantaram contra você, porque é a forma que você vai ter para salvar a vida deles. Davi agora salva a vida daquele homem que o próprio exército dele tinha deixado ele para trás. E a minha Bíblia diz que agora Davi, ele fala com Davi fala assim: eu preciso que você me leve aonde estão nossas famílias. Ele fala: senhor rei, se o senhor não me matar, eu levo o senhor onde o senhor quiser. Só me promete que o senhor não vai me matar. Se Davi quisesse matar, ele já tinha matado, irmãos. Davi fala com ele: então vamos. Só que nessa caminhada, irmãos, Davi tinha saído com 600 homens. 200, pastora Patrícia, se cansaram e falaram com Davi: Davi, nós não vamos mais não, porque a gente não aguenta. Nós estamos cansados. Sabe o que eu entendo aqui? Nem todos que começaram com você o processo vão terminar. Alguns vão ficar no meio do caminho, porque se cansaram, não aguentaram as lutas, se frustraram, se enfraqueceram. E você não vai esquecer dele não, porque talvez ele possa te dar uma força física, mas enquanto você caminha com força física, ele está com o joelho dele dobrado, orando pela sua vida. Então quando o Senhor te abençoar, em nome de Jesus, você lembra dele, lembra aqueles irmãos que ficaram para trás. Olha, ficou alguém para trás, pode deixar. Quando Deus nos abençoar, nós vamos voltar lá e vamos abençoar eles também. Mas entenda isso, nem todos que começaram a caminhada com você vão terminar. Isso é fato. Nem todos que começaram a caminhada, subir o morro com você, quando você olhar para trás, alguns pararam no meio do caminho. Não é porque eles são mais fracos, não, irmãos. Porque cada um tem o seu jeito de ser, cada um entende a luta dele, cada um passa por um processo diferente. E muitas vezes a gente julga a pessoa porque o processo dela é diferente do meu. Você não aguenta 5 minutos da luta que o outro passa. E aí a gente fica assim: se ele passasse aqui eu passo. Você não tem nem noção do que ele passa. Porque a gente costuma chegar na igreja, a gente vê as pessoas sorrindo, né? A gente olha assim: nossa, aquela é meu Patrícia, ele pastora Patrícia, só fica rindo, dando glória a Deus e Jeová e não sei o quê. Vai perguntar para Deus e para ela os ventos que ela passa. Mas ela sabe de uma coisa, que o Deus que chamou ele é fiel. Da mesma maneira na minha vida e na sua vida, não há diferença nenhuma. Quem nos chamou é fiel para cumprir. Já estou terminando. Diz a Bíblia que Davi agora, ele fala com seus homens: vamos de encontro. E Davi agora pega os seus homens, 400 homens, e vão caminhando, chegando em cima do morro. Quando ele olha lá embaixo os inimigos,
aqueles que tomaram suas famílias, aqueles que tomaram seus bens, estão lá embaixo festejando, dançando, pulando, comemorando a vitória deles. E o Senhor fala com Davi: está vendo, Davi? Eu falei com você que eu ia restituir. Agora tu vai descer, tu e seus homens, porque tudo que é teu, eu te entregarei hoje. Irmãos, Davi não tinha uma palavra, Davi não tinha uma direção. Quando Davi chega em Ziclague, ele só tinha decepção. Quando Davi reconhece que ele tomou uma decisão na emoção, sem a direção de Deus, o que é que Davi faz? Davi reconhece ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor tome a direção da minha vida. Eu não vou fazer do meu jeito mais. Eu perdi tudo que eu tinha de melhor. Deus está falando para você e para mim nesta noite. O que é que você perdeu por emoção? O que tiraram de você porque você deixou a sua casa com a porta aberta? Casa essa pode ser o seu coração. Nós não estamos falando de casa física, nós estamos falando do seu coração. Talvez você deixou ele aberto. O inimigo entrou e te frustrou de alguma forma. Te machucou com palavras, com frustrações pessoais, algumas derrotas, algum não. Que às vezes Deus fala não para nós, não é porque Deus falando não que Ele não vai fazer. Deus está falando com você assim: calma, espera mais um pouco, deixa eu trabalhar em você. A Bíblia não fala quantos dias Davi caminhou com aqueles homens para poder chegar até a sua família. Foi um processo, irmãos. Você acha que alguém não perguntava assim: Davi, será que esse cara está levando nós para uma armadilha? Não, Davi. Só que Davi tinha uma palavra do Senhor. Davi, imagina Davi falando assim: não, o Senhor me deu uma palavra, e eu vou ficar com a palavra que o Senhor me deu. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas fique com a palavra que o Senhor te deu. Deus é Deus de restituição. Talvez você não está vendo nada, e o grande segredo da fé é isso: é não ver, é crer. Você precisa fazer duas coisas: crer e conhecer a voz de Deus. Quando você conhece a voz de Deus, as vozes estranhas não te levam para caminhos estranhos. Está entendendo? E diz a Bíblia que Davi chegou lá. Quando Davi chega com seus homens, eles entram aqui e acabam com tudo. Os que sobraram saíram tudo correndo. Aí quando Davi recolhe tudo que é deles, eles ainda deixaram deles. Os inimigos deixaram um monte de coisa. O Senhor falou com Davi: Davi, agora você pega isso aí e leva tudo embora também. Davi não traz de volta só o que tinha perdido. Ele vai trazer até o que o inimigo deixou para trás. Ou seja, Deus restituiu com juros. Deus faz muito mais do que pensamos ou imaginamos. Eu não sei o que você está pedindo para Deus nessa noite. Talvez é a salvação do seu filho. Aí o Senhor vai lá e salva seu filho, salva a esposa do seu filho. Talvez é a salvação do seu marido. Deus vai lá e salva o seu marido, salva o pai do seu marido, salva o irmão do seu marido. Porque Deus, Ele faz muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. As promessas de Deus são maiores do que aquilo que a gente está planejando. Entenda isso: Deus é um Deus de fidelidade. Independente se você é fiel ou não, Deus não vai deixar de ser fiel nunca. A nossa infidelidade não vai gerar um Deus infiel, não. Coloca-se de pé em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. E a Bíblia diz que Davi, depois de conquistar tudo dele, agora Davi está voltando para casa, voltando para Ziclague. Aí agora Davi vai encontrar aqueles homens que ficaram no meio do caminho, os 200. Aí Davi trazendo todas as maravilhas, todos os bens, tudo que foi levado, Davi está trazendo de volta. Aí um dos soldados de Davi fala com Davi: Davi, você não vai dar para eles não, né? Davi fala assim: a mesma maneira que foi distribuído entre nós, será entre eles. Davi não esqueceu de quem ficou no meio do caminho. Se Deus vai restituir, Deus vai restituir para todos. Até para quem ficou no meio do caminho, até a quem que se cansou, até para quem perdeu a esperança. Feche seus olhos aí onde você está.
Fala para Deus o que você perdeu. Fala para Ele: Senhor, eu perdi porque eu tomei decisões erradas. Eu fiz as minhas escolhas do meu jeito. Eu não consultei ao Senhor. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: essa é a noite de conserto com Deus. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça nessa noite e fala: Deus, tudo que eu perdi por emoção, tudo que eu perdi pelo meu ego, pela minha soberba humana, que eu sou humano, tudo que eu perdi por não pedir ao Senhor uma orientação, tomei os meus caminhos, as minhas decisões, nessa noite eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, e começa uma nova história comigo nesta noite. Essa noite é uma noite de restituição. Eu quero que o Senhor venha restituir a minha alegria, a minha paz. Muitas das vezes a gente está pensando no material. Não, as maiores restituições que nós temos na nossa vida é a presença de Deus na nossa vida, é a alegria de servir ao Senhor, de dizer: eu estou firmado na rocha que é Jesus. A alegria do Espírito. Você vai sair daqui desse culto cheio da presença de Deus e falar: Deus hoje falou comigo e eu quero viver isso. Eu quero viver uma nova história contigo, Deus. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós queremos apresentar diante do Senhor nossas vidas, cada vida que saiu do seu lar, cada pessoa que saiu da sua casa para estar aqui. Nesta noite nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha restituir a nossa confiança no Senhor, que o Senhor venha restituir a nossa paz, que o Espírito do Senhor se manifeste em nós. Toda palavra contrária, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado acerca das nossas vidas, que nós não vamos dar certo, que nós não vamos conseguir, em nome de Jesus, Senhor, quebra toda maldição, toda palavra de derrota, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor nos conceda, Deus, uma semana abençoada na Tua presença, que seja uma semana de vitória para a glória do Teu santo nome. É o clamor que nós te fazemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. As palmas, louve ao Senhor Jesus, aleluia.